Cena 17. A ordem ilegal e as 3 responsabilidades. Duração estimada: 4 minutos e 55 segundos. Foco: estatuto, responsabilidade civil, penal e administrativa, acumulação, prescrição. Capítulo 1. Apague o registro. Lia encontrou acessos anormais a uma base de dados pessoais. Antes de concluir a investigação, um superior de outra unidade ordenou: apague o log. Isso evita problema para todo mundo. Ela procurou Rafael. Devo obedecer porque a ordem veio de cima? O dever de obediência não alcança a ordem manifestamente legal. Você não a cumpre e representa a autoridade imediatamente superior àquela que a expediu. Lia preservou o log, registrou a ordem recebida e comunicou o fato pelo canal formal. Não fez acusação pública nem alterou a prova. Dona Célia destacou: a trilha de auditoria protege contra 2 erros: esconder a infração e condenar alguém sem apuração. Capítulo 2. Um fato, 3 caminhos. O acesso indevido poderia gerar dano ao Estado ou a terceiro, caracterizar crime e violar dever funcional. São 3 esferas, explicou Rafael: civil, penal e administrativa. Em regra, elas são independentes e as sanções podem acumular-se. Na esfera civil, se o Estado indenizasse um terceiro, poderia exercer direito de regresso contra o servidor quando houvesse dolo ou culpa. Na administrativa, apurava-se a violação de dever ou proibição. Na penal, caberia verificar o tipo criminal. Lia perguntou se toda conduta geraria punição administrativa. Não. A lei reconhece excludentes, como legítima defesa moderada, estado de necessidade para preservar bem público e alienação mental comprovada por perícia. Mas o excesso afasta a proteção. O painel passou a mostrar cada processo separadamente, ligado ao mesmo fato por um identificador comum. Capítulo 3. Boa-fé, má-fé e o prazo interrompido. Na auditoria apareceu outro problema: um servidor acumulava cargos. Rafael lembrou as exceções constitucionais, sempre com compatibilidade de horários. 2 cargos de professor. Um de professor com outro técnico ou científico. 2 cargos privativos de profissionais de saúde. Se a acumulação ilícita fosse reconhecida de boa-fé, o servidor escolheria um dos vínculos sem devolver o que recebeu pelo trabalho prestado. Comprovada a má-fé, perderia os cargos e ressarciria os valores. Quanto ao prazo disciplinar, a pretensão punitiva prescreve, em regra estudada, em 5 anos a partir do conhecimento do fato pela administração. A instauração de sindicância ou processo administrativo disciplinar interrompe a prescrição, fazendo o prazo recomeçar. O abandono de cargo é tratado como imprescritível no estatuto estudado. Dados não servem apenas para contar infrações, concluiu Lia. Servem para provar quando a administração soube do fato, quando instaurou o processo e se respeitou a defesa. Memória de prova. Responsabilidade civil, penal e administrativa são, em regra, independentes e cumuláveis. Ordem manifestamente legal não deve ser cumprida. Prescrição disciplinar geral destacada igual a 5 anos, interrompida pela instauração da apuração. Pegadinha. Boa-fé na acumulação indevida permite opção sem ressarcimento. Má-fé altera as consequências. Fim da cena 17. Cena 18. A investigação dentro da repartição. Duração estimada: 4 minutos e 55 segundos. Foco: estatuto, deveres, proibições, penas, sindicância, PED e revisão. Capítulo 1. Suspeita não é sentença. Os logs preservados por Lia indicavam que um servidor talvez tivesse extraído dados sem autorização. Dona Célia reuniu a equipe. Temos indício, não culpa provada. O servidor tem dever de lealdade, urbanidade e descrição, mas qualquer sanção exige procedimento e defesa. Rafael explica o agradacal. Repreensão escrita para falta leve. Suspensão para reincidência em falta leve ou infração grave até 90 dias. Demissão para hipóteses graves previstas em lei. Quando conveniente ao serviço, a suspensão pode ser convertida em multa de 50% da remuneração diária e o servidor permanece trabalhando. O painel pode sugerir que a reincidência, disse Lia, mas não escolher a pena. A autoridade deve considerar o fato e a lei. Capítulo 2. Sindicância e processo não são a mesma caixa. A sindicância deveria ser concluída em 15 dias, prorrogáveis por mais 15. Se pudesse resultar em punição, seria assegurada defesa.
Como o caso poderia levar à demissão, foi instaurado o processo administrativo disciplinar. A comissão permanente tinha 3 membros e a apuração deveria preservar contraditório e ampla defesa. Lia criou um repositório imutável. Cada evidência recebeu origem, horário, responsável pela coleta e histórico de acesso. Isso é cadeia de custódia digital, explicou. Se alterarmos um arquivo sem registrar, a análise deixa de ser confiável. Rafael lembrou outra cobrança clássica. Abandono de cargo ocorre com mais de 30 dias consecutivos de ausência ou 60 dias intercalados em 12 meses. Capítulo 3. Revisão não é uma segunda apelação. Depois da decisão, surgiu um documento novo que poderia demonstrar inocência. Cabe revisão só porque a pena pareceu rigorosa? Pergunta-lhe-á. Não. A revisão exige fatos ou circunstâncias novas capazes de indicar inocência ou inadequação da condenação, não basta alegar severidade. Se o servidor estivesse morto ou desaparecido, poderiam requerer a revisão cônjuge ou companheiro, descendentes, ascendentes e colaterais consanguíneos até o 2º grau. A revisão não poderia agravar a pena. A comissão revisora, formada por 3 servidores efetivos de categoria igual ou superior, teria 60 dias, prorrogáveis por 30, a autoridade julgaria em 20 dias, prorrogáveis por mais 20. Enquanto respondesse ao processo, o indiciado não poderia obter aposentadoria voluntária nem exoneração a pedido antes da conclusão. Dona Celia encerrou. Uma boa análise disciplinar não procura confirmar uma suspeita. Procura testar hipóteses com evidência íntegra, garantindo defesa. Memória de prova, suspensão até 90 dias, conversão em multa de 50%, sindicância igual a 15 mais 15 dias, abandono igual a mais de 30 dias consecutivos ou 60 intercalados em 12 meses, revisão igual a 60 mais 30 e julgamento igual a 20 mais 20. Pegadinha. Revisão não existe apenas para reduzir pena considerada severa e não pode agravar a sanção. Ponte discursiva. Num caso sobre investigação de acesso indevido, relacione governança de dados, logs íntegros, segregação de acesso, cadeia de custódia, contraditório e decisão motivada. Fim da cena 18. Cena 19. Rafael procura uma informação no portal. Duração estimada: 4 minutos e 45 segundos. Foco: Lei de Acesso à Informação, Alcance, Diretrizes, Atributos, Transparência Ativa e SIC. Capítulo 1. A planilha que só existia na sala de Lia. Rafael precisava saber quanto a Alesse gastara em contratos de tecnologia. Lia encontrou uma planilha atualizada, mas ela só estava acessível à equipe. A informação existe, disse Rafael, porém o cidadão consegue encontrá-la? Dona Célia explicou a diretriz central da Lei de Acesso à Informação. A publicidade é a regra, o sigilo, a exceção. A administração deve desenvolver a cultura de transparência e o controle social. A LAI alcança a União, Estados, Distrito Federal e municípios nos poderes executivo, legislativo e judiciário, incluindo tribunais de contas e Ministério Público, bem como a administração direta e indireta. Entidades privadas sem fins lucrativos que recebem recursos públicos também devem dar transparência quanto a esses recursos e a sua destinação. Capítulo 2. A informação precisa ser confiável. Lia preparou a publicação, mas Rafael perguntou: como sabemos se esta é a versão oficial? Ela abriu o quadro dos 4 atributos. Primariedade, informação coletada na fonte, com o máximo de detalhamento. Autenticidade, produzida, expedida, recebida ou modificada por pessoa ou sistema identificado. Integridade, informação não modificada, completa e exata. Disponibilidade, informação que pode ser conhecida e utilizada por quem esteja autorizado. Um arquivo na internet não é automaticamente transparente, disse Lia. Se estiver desatualizado, sem fonte ou impossível de localizar, falha como dado público. O catálogo passou a mostrar responsável, origem, periodicidade, data de atualização e significado de cada coluna. Capítulo 3. Ativa ou passiva? Dona Célia separou 2 portas. Na primeira, a Alesse publicava espontaneamente estrutura, despesas, transferências, licitações, contratos e perguntas frequentes. Era transparência ativa. Na segunda, a pessoa apresentava um pedido ao Serviço de Informações ao Cidadão, o SIC, presencial ou eletrônico. Era transparência passiva.
O portal deve permitir pesquisa, formatos abertos, acesso automatizado e indicação clara da atualização, disse Lia. Assim, o cidadão não depende de pedir tudo individualmente. Rafael perguntou sobre municípios pequenos. Municípios com até 10.000 habitantes possuem dispensa específica da divulgação obrigatória na internet, respondeu Lia, mas permanece a divulgação, em tempo real, da execução orçamentária e financeira. Antes de publicar, eles retiraram dados pessoais que não eram necessários e mantiveram os valores e contratos auditáveis. Transparência não é despejar a base inteira, concluiu Dona Célia. É oferecer informação pública compreensível, confiável e legalmente tratada. Memória de prova, publicidade igual à regra, sigilo igual à exceção. Primariedade, autenticidade, integridade e disponibilidade não são sinônimos. Transparência ativa é iniciativa do órgão, passiva responde ao pedido do interessado. Pegadinha. A obrigação da entidade privada alcança os recursos públicos recebidos e sua destinação, não indiscriminadamente toda atividade privada. Ponte discursiva. Em portal de dados, proponha metadados, atualização, formatos abertos, acessibilidade, rastreabilidade e proteção de dados pessoais. Transparência útil exige contexto e qualidade, não apenas publicação. Fim da cena 19. Cena 20. O pedido sem justificativa. Duração estimada, 4 minutos e 50 segundos. Foco. Lei de acesso à informação, requerimento, gratuidade, prazo de resposta e recurso. Capítulo 1. Para que você quer saber? Uma cidadã chamada Joana pediu a relação de contratos de software e seus valores. O formulário exigia que ela escrevesse uma justificativa de 500 caracteres. Lia interrompeu o teste. A LAI exige identificação do requerente e especificação da informação solicitada. Não se pode exigir que a pessoa explique os motivos do pedido nem criar obstáculos indevidos. O solicitante pode ser pessoa natural ou jurídica. A identidade necessária ao atendimento não autoriza exigências capazes de inviabilizar o pedido. Rafael removeu o campo finalidade e manteve apenas os dados indispensáveis para resposta e acompanhamento. O cidadão não precisa provar que merece conhecer uma informação pública, disse ele. Capítulo 2. Agora ou em 20 dias. Se a informação estivesse disponível, o acesso deveria ser imediato. Como os contratos estavam divididos entre 2 sistemas, a equipe precisaria consolidá-los. O prazo é de 20 dias, prorrogável por mais 10, mediante justificativa expressa comunicada ao requerente, lembrou Dona Célia. Se o órgão não possuísse informação, deveria indicar, quando soubesse, quem a detinha ou encaminhar o pedido ao órgão competente, avisando Joana. A busca e o fornecimento eram gratuitos. Poderia haver cobrança apenas do custo de reprodução de documentos, com isenção para quem declarasse insuficiência econômica nos termos legais. Lia acrescentou ao fluxo. Primeiro, fornecer imediatamente, se possível. Segundo, responder em até 20 dias. Terceiro, prorrogar por 10 somente com justificativa e comunicação. Quarto, orientar ou encaminhar quando outro órgão detiver informação. Capítulo 3. Negar também exige transparência. Parte da equipe sugeriu responder apenas pedido indeferido. Rafael recusa. A negativa deve indicar as razões e informar a possibilidade, o prazo e as condições do recurso. Joana teria 10 dias para recorrer. A autoridade hierarquicamente superior deveria decidir em 5 dias. Lia registrou cada etapa para evitar que o mesmo setor negasse e julgasse o próprio recurso como se fosse superior. Dona Célia lembrou que, no Poder Executivo Federal, a sequência pode alcançar a Controladoria Geral da União e, depois, a Comissão Mista de Reavaliação de Informações. Esse itinerário específico não deveria ser copiado automaticamente para qualquer ente ou poder. Ao final, o SIC enviou a Joana uma planilha em formato aberto, um dicionário das colunas e o endereço permanente do conjunto de dados. A resposta não foi apenas tempestiva, disse Lia. Ela foi reutilizável e compreensível. Rafael encerrou a cena com 4 números. Resposta, prorrogação, recurso e decisão, 20, 10, 10 e 5 dias. Memória de prova, pedido sem motivação, acesso imediato quando disponível, resposta igual a 20 dias, prorrogáveis por 10, recurso igual a 10 dias, decisão da autoridade superior igual a 5 dias. Pegadinha.
Gratuidade da busca e do fornecimento não impede cobrança do custo de reprodução, salvo isenção legal. A cadeia CGU-CMRI é própria do âmbito federal indicado na LAI. Ponte discursiva. Em um caso de automação do SIC, proponha controle de prazos, encaminhamento, justificativa de prorrogação, versionamento da resposta, formatos abertos e revisão humana das hipóteses de restrição. Fim da cena 20. Muito obrigado por chegar até o final. Inscreva-se, curta e compartilhe.